mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo da Universidade Nova de Lisboa foi criada em 2003 por 4 centros de investigação avaliados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 3 centros da Universidade Nova e um centro da Universidade de Lisboa. A Nova inovou no processo de organização do curso, envolvendo investigadores e docentes de diferentes áreas científicas, da antropologia à geografia, passando pela sociologia e os estudos políticos, o que permitiu uma oferta pós-graduada interdisciplinar adequada a um domínio tão complexo como são os processos migratórios. Ao longo de 20 anos, já há mais de 20 anos, os domínios temáticos do mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo evoluíram com o aprofundamento da investigação interdisciplinar sobre a relevância política, económica, social, cultural e identitária das realidades migratórias. A emergência de um campo de pesquisa sobre mobilidade transnacional evidenciou como alguns transmigrantes desenvolvem conexões familiares, económicas, organizacionais, religiosas e políticas para além das fronteiras dos Estados-nação. Novas lentes teóricas e metodológicas foram criadas com o propósito, enfim, com o potencial de questionarem o nacionalismo metodológico, vamos usá-lo assim entre aspas, ao colocarem a ênfase na construção de espaços sociais multilocalizados enquanto lugares de simultaneidade. Todavia, a contemporaneidade, pautada pelo desenrolar das crises migratórias e dos refugiados na Europa e no Mediterrâneo, é marcada paradoxalmente pela ascensão de forças políticas com agendas anti-imigração, pelo controle das mobilidades e pelo reforço das fronteiras do Estado-nação. Isto revela a pertinência de aprofundarmos estudos nestas áreas pela complexidade e pelos desafios que se colocam às sociedades e ao conhecimento que temos sobre movimentos e processos migratórios. Ao longo destas 2 décadas de existência, o mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo recebeu mais de 3 centenas de alunos, dos quais de países lusófonos, também estudantes da União Europeia e de outros países, o que constitui também um enriquecimento, uma riqueza de facto para a discussão e para a formação de novos mestres e ao mesmo tempo um desafio para quem trabalha diretamente com eles, investigadores e professores. O aumento do número de mestrados e a sua diversidade de formação e de origem geográfica reflete também uma preocupação, uma procura crescente por parte das instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, de recursos que estejam capacitados para lidar com as novas realidades migratórias. O mestrado ou a realização de um curso de mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo envolve um conjunto de conhecimentos, a aquisição de um conjunto de conhecimentos e de competências. Elas estão, enfim, divulgadas na página do próprio curso, mas vou aqui também destacar algumas delas, desde o domínio do vocabulário conceptual, das metodologias, das teorias multidisciplinares e as problemáticas no âmbito das migrações, da interetnicidade e do transnacionalismo, aprofundar a capacidade de contextualizar do ponto de vista histórico, económico, mas também demográfico, as antigas e as novas dinâmicas migratórias, aprofundar a capacidade de análise crítica de práticas profissionais em contextos institucionais relevantes,
nas diferentes áreas, desde a saúde, à justiça, passando pela habitação, o trabalho, a economia, a escola, aspectos relacionados com o racismo, a xenofobia, etc. Portanto, é a nossa preocupação, tem sido uma preocupação sempre da Universidade Nova, que os estudantes deste mestrado ganhem competências que lhes permitam desenvolver atividades em diversos domínios e em instituições públicas e privadas, como felizmente tem vindo a acontecer ao longo deste tempo. No que toca à estrutura curricular, e podemos referir dois aspectos importantes, desde logo o facto de se tratar de um mestrado estruturado em 2 anos letivos, portanto em 4 semestres, em que o primeiro ano, correspondente aos 2 primeiros semestres, constitui a parte curricular do mestrado. E isso corresponde-se no conjunto a 120 créditos, o primeiro ano a 60. Destes 60 créditos que são realizados, 30 em cada semestre, os estudantes têm uma unidade curricular que é obrigatória, metodologias de investigação, e todas as outras são optativas dentro do conjunto que é oferecido em cada ano letivo, havendo ainda a possibilidade de realizar até um máximo de 2 unidades curriculares, portanto um total de 20 créditos em opções livres na oferta que estiver a ser dada nesse ano letivo ou em cada ano letivo na nova FCSH ou instituições de ensino superior. Portanto, podemos destacar as unidades curriculares que funcionam, que estão em funcionamento no ano letivo de 2024-2025. Portanto, já referimos o seminário de metodologias de investigação. No primeiro semestre tivemos demografia das migrações internacionais, a unidade curricular também, o seminário de diásporas, religiões transnacionais e identidade, e funcionou igualmente o espaço das migrações, da integração local aos arquipélagos migratórios. Portanto, isto no primeiro semestre. No segundo semestre, a nossa oferta neste ano letivo, mas ela pode variar, portanto, em função das unidades curriculares que abrem, de facto, em cada ano. No segundo semestre vamos ter a funcionar, portanto, cidadania, o C de Cidadania e Políticas Públicas, os migrantes entre o poder e a política, portanto, está em curso este segundo semestre, da escravatura à globalização, a construção da modernidade, e também um seminário intitulado Etnicidades, Cosmopolitismo, Género e Diversidades. Temos ainda uma unidade curricular que é comum, o seminário Tendências Recentes da Etnomusicologia, comum também ao mestrado de Ciências Musicais, portanto, e partilhamos essa mesma unidade curricular. Em cada ano letivo, como já referi, podem abrir outras unidades. No próximo ano já temos previsto a abertura da unidade curricular de Nacionalismo e Racismo no Portugal do século XXI, a questão colonial. Outras unidades curriculares, como Direitos Humanos e Direitos Culturais, as migrações e identidade política, enfim, são unidades curriculares que se ajustam em cada semestre também à oferta que podemos disponibilizar em cada ano. Concluído o primeiro ano, portanto, os 2 primeiros semestres do curso, no segundo ano há uma unidade curricular que é obrigatória, o seminário de acompanhamento da componente não letiva, e essa componente não letiva tem 3 modalidades: a dissertação, o estágio com relatório e o trabalho de projeto. Portanto, o estudante opta por uma destas 3 modalidades. Em função disso, esse trabalho decorre durante todo o ano, com orientação, portanto, com um orientador, uma orientadora, professor investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No caso dos estágios, os estudantes têm sempre um orientador no local de estágio e é estabelecido um protocolo com a instituição, portanto, entre a FCSH e a instituição onde irá decorrer o estágio. Portanto, esta é a informação geral da estrutura curricular do curso. Mais informações estão disponíveis na página do curso e, enfim, da própria FCSH.
pensámos que seria interessante, importante para enfim, chegar aos potenciais interessados no curso, conhecer a experiência de dois estudantes, jovens, antigos estudantes, dois alumni, que acederam a estar connosco hoje. A Joana Alvadia e o Manuel Martins, que são mestres em migrações, interetnicidades e transnacionalismo, e que nos vêm, enfim, partilhar, portanto, vão estar hoje connosco para partilhar a sua experiência. A primeira pergunta: porquê que escolheram um mestrado em migrações, interetnicidades e transnacionalismo? Enfim, uma pequena apresentação vossa e, sobretudo, a escolha deste mestrado. E obrigada por estarem hoje connosco. Então, eu escolhi este programa de mestrado na FCSH, maioritariamente e inicialmente foi pelo meu interesse na área das migrações. Ao pesquisares um mestrado na área das migrações em Lisboa, deparei-me com este e foi depois ou o facto de ser muito interdisciplinar que me cativou a escolhê-lo. E foi isso, foi por isso que escolhi este mestrado, pelos meus interesses pessoais e depois a oferta formativa do mestrado. Escolhi o mestrado porque eu queria algo mais específico, porque tinha tido uma licenciatura bastante banda larga e queria me especificar numa área que eu gostasse. E então o mestrado proporcionou-me trabalhar duas temáticas que eu gostava muito, que era a parte das migrações, mas também a parte das interetnicidades, e que pudesse também abordar um tema que eu gosto muito, que é a parte dos conflitos étnicos. Então foi um casamento perfeito entre duas temáticas que me agradam bastante de estudar. E eu, sendo uma pessoa do Porto, no caso na minha cidade, não havia uma oferta formativa tão específica nessas áreas. Então procurei mestrados em todo o país e foi este que encontrei que fosse ao encontro então desses meus interesses. Pensando nas expectativas que tinham em relação ao curso, isto é, há uma escolha, mas, de certo modo, o Manuel também já foi referindo que não havia na sua cidade uma oferta, e de facto o mestrado tinha essa particularidade de ser inovador e ter sido criado numa perspectiva de facto diferenciadora em relação a outras ofertas na área das migrações, mas que expectativas tinham? Como é que correu a parte curricular do mestrado? E depois, se nos puderem falar um pouco também da fase seguinte, não é? Portanto, caminhar para o segundo ano, para a componente não letiva, portanto, pensar aqui nestes dois aspectos. Por um lado, que expectativas tinham, por outro lado, como é que correu uma vez chegado, às vezes há surpresas, não é? Positivas, esperamos. Uma das grandes expectativas que eu tinha era a questão do curso ser tão interdisciplinar, e eu acho que essa foi a parte que correu melhor para mim, a nível curricular, nas aulas que tivemos, porque de facto foi bastante interdisciplinar. Tive uma cadeira com o professor Mapril sobre religiões transnacionais, que foi mesmo muito, muito interessante, e era algo que, apesar de não ser muito óbvio, faz todo o sentido num programa como este, e eu acho que essa foi definitivamente uma das expectativas que foi cumprida da minha parte. E outra expectativa que também acabou por se cumprir foi ter uma experiência profissional resultante do mestrado. E eu fiz um estágio com relatório no segundo ano do mestrado. Estagiei no Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nesse estágio aprendi imensa coisa, não só estar em contexto profissional e no contexto das migrações, mas também aprendi muito sobre como é que as migrações são geridas a nível governamental. E pronto, e o meu trabalho no estágio foi perceber como é que isso é feito e escrever e transmiti-lo em linguagem portuguesa para o público, digamos, comum, ler a informação já mais simplificada. Talvez a última pergunta tivesse mais a ver com os principais desafios, como é que se nos pode falar um bocadinho do trabalho que realizou. Na verdade, fez aqui a referência, foi produzido um dossiê que ficou em linha, portanto, informação que é depois
disponibilizado ao público, e essa é também uma missão do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, onde estagiou, mas que desafios é que se colocaram a um estudante que eventualmente pode vir mais preparado do ponto de vista da academia para um trabalho como uma dissertação e depois é colocado num contexto muito mais profissional, com um tipo de desafios eventualmente diferentes, seguramente diferentes, e portanto, se a Joana quiser completar um bocadinho mais com a sua experiência. Sim, o maior desafio que eu senti durante o programa de mestrado foi no estágio, e foi o facto de o meu estágio, era muito específico ao estágio que eu estava a fazer, como era um estágio num corpo que fazia parte do governo, significava que as fontes que eu podia utilizar para apresentar a informação sobre a gestão dos fluxos migratórios eram limitadas, tinham que ser fontes aprovadas pelo governo, neste caso, e pela União Europeia, e por isso limitava bastante o meu sentido crítico na forma como eu podia apresentar a informação. E isso foi depois completamente invertido no relatório de estágio. O relatório de estágio, para além de relatar, claro, as atividades que eu desenvolvi durante o meu estágio, deu uma oportunidade de pensar e de escrever criticamente sobre os fluxos migratórios e sobre como são geridos. Algo que eu não tive a oportunidade de fazer durante o estágio, dado o contexto profissional. Por isso, o maior desafio que tive foi foi esta limitação. No entanto, foi completamente corrigido depois com a oportunidade de escrever o relatório de estágio e de defendê-lo e de pensar nesta temática, no controle dos fluxos migratórios em direção à União Europeia, com muita liberdade e muito incentivo crítico. Primeiramente, queria falar das próprias condições que a faculdade, a universidade me proporcionou, porque sendo eu um estudante deslocado, também o caso de ter uma residência com as condições todas também ajudou a que a minha parte, o meu primeiro ano do mestrado, também fosse melhor, porque também tinha um sítio para estudar, tinha um sítio para ficar, portanto, também ajudou esse processo. Relativamente às expectativas do mestrado, eu queria estar num mestrado em que eu pudesse abordar alguns temas que eu, se calhar, numa licenciatura nunca imaginaria poder fazer um trabalho sobre aquilo. E o facto dos professores terem sido tão abertos e também, ou seja, ensinar-nos, mas também querem aprender connosco, deixarem-nos trabalhar sobre certos temas, não só em Portugal, mas também sobre outros países, também foi uma das principais coisas que me surpreendeu no mestrado. Também a parte da interdisciplinaridade, mas também algumas cadeiras que eu nunca tinha abordado certos temas que depois também me começaram a cativar para investigações futuras, nomeadamente para a minha dissertação, nomeadamente estou a falar da cadeira de escravatura, não era um tema que eu tivesse tanto interesse no início do mestrado, mas depois tendo aquela cadeira comecei a perceber que podia haver cruzamentos interessantes e até realizei a minha dissertação num tema baseado na escravatura moderna, nomeadamente no tráfico de seres humanos, porque permitia um cruzamento entre a exploração, infelizmente, dos imigrantes, as migrações, como é que estes processos, porque são migrações também, e mesmo também os conflitos étnicos, que são uma das principais causas deste tipo de fenómenos. Portanto, foi um cruzamento de temas que uma pessoa nem sequer tinha noção, e o facto das aulas, e isso também acabaram por cativar o aluno a certos temas que antes não tinha tanto conhecimento. Portanto, foi uma das principais questões que me cativou no curso e me surpreendeu. Relativamente à parte da dissertação, eu escolhi a dissertação porque eu sempre quis fazer uma dissertação, sempre um objetivo meu, e o tema que eu escolhi foi, neste caso, trabalhei sobre como é que funcionam as redes de tráfico de mulheres para a prostituição em Portugal. E foi um tema muito desafiante, nomeadamente, porque era muito difícil conseguirmos pessoas para entrevistar, como é que
qual era o prisma que queríamos abordar, por ser um tema que está muito não é um tema assim tão acessível, mas com a ajuda dos professores, com algumas alíneas que fomos limando e com, por exemplo, também uma coisa boa do mestrado foi a cadeira que temos no segundo ano de ajuda à preparação da dissertação, também ajuda muito um aluno a alinhar algumas arestas e a escolher muitas vezes o melhor caminho para abordar a temática. E foi um bocado isso. Acho que me surpreendeu bastante e fiquei completamente agradado com o curso. O depoimento da Joana Alvadia e do Manuel Martins são 2 exemplos dos vários estudantes que já passaram por este mestrado e dos quais nos orgulhamos pelo trabalho, pela qualidade da investigação que desenvolveram, enormes contributos que deram durante a sua vida de estudante e seguramente darão na sua vida profissional. Espero que tenha, pelo que aqui hoje foi relatado, vos possamos cativar a conhecerem melhor e a escolherem a vossa formação pós-graduada na Universidade Nova de Lisboa, no mestrado em Migrações, Interetnicidade e Transnacionalismo.